Olá, muito boa tarde. Começando mais um plano de jogo aqui pela TVE. Vamos aos destaques de hoje. Noite de estreia do Grêmio na Libertadores. D'Alessandro comanda a goleada do Inter na Copa do Brasil. E gaúchos lideram o Classe 470 da Copa Brasil de Vela. E hoje tem estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América. E hoje começa para o Grêmio a luta pelo tão sonhado título de tricampeão da Libertadores da América. É a 17ª participação do tricolor na competição continental. O adversário desta noite é o Zamora, atual campeão venezuelano. Sem nunca ter passado da fase de grupos da Libertadores, o time do oeste da Venezuela espera pelo menos dar trabalho nesta primeira fase. O jogo é na cidade de Barinas, que fica a 500 quilômetros da capital Caracas. O clube gaúcho entra em campo com alguns desfalques no time. A ausência mais sentida é do zagueiro Pedro Jeromel, lesionado no último clássico Grenal. Outro destaque da conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil no ano passado, o capitão Michael sofre com um problema na panturrilha, não participou do clássico e também não poderá estar à disposição do técnico Renato Gaúcho no jogo desta noite. O Grêmio está no grupo 8, que além dos venezuelanos, tem os Sport Iquique do Chile e o Guarani do Paraguai. A estreia do tricolor está marcada para as 7h30 da noite no horário de Brasília. E em noite de D'Alessandro na assistência e Brenner e Nico Lopes fazendo gols, o Inter goleia o Sampaio Corrêa, fica perto da classificação na Copa do Brasil. O time pode perder até por 3-0 no Beira-Rio na próxima semana, que mesmo assim garante a vaga. Com gols de Paulão, Nico Lopes e Brenner, que balançou as redes 2 vezes, o Internacional goleou o Sampaio Corrêa por 4-1 ontem à noite no estádio Castelão em São Luís do Maranhão. O primeiro gol surgiu em jogada ensaiada. D'Alessandro tocou para Nico Lopes, que recebeu livre na entrada da área e chutou. O goleiro Jean deu rebote e a bola sobrou para Paulão fazer 1-0. O segundo tempo começou com o Inter aumentando a vantagem. Aos 4 minutos, novamente D'Alessandro lançou no meio-campo para Nico Lopes. Ele driblou o goleiro e tocou para as redes. O Sampaio Corrêa animou seu torcedor aos 11 minutos. Em falta de perto da meia-lua, o volante Daniel Barros bateu com categoria no canto direito do goleiro Danilo Fernandes e descontou. O Inter esfriou a reação do time da casa. 2 minutos depois de sofrer o gol, fez o terceiro. D'Alessandro bateu o escanteio da esquerda e Paulão escorou de cabeça para Brenner bater de primeira, 3-1. Na sequência, após uma bola ajeitada por Nico Lopes pela direita, Alemão tentou o chute na diagonal, Brenner estava no caminho e concluiu para o gol, fechando o placar em 4-1. Antes de voltar a jogar pela Copa do Brasil na próxima semana, o Inter vai até Caxias do Sul no domingo para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. E o futebol feminino do Internacional deu o pontapé inicial para a temporada 2017. Para a Duda, que faz parte da história do esporte, é a realização de um sonho. É tudo que a gente que trabalha com futebol feminino há tanto tempo sempre sonha. Um grande clube, uma grande marca junto com o futebol feminino e uma grande torcida. Eu acho que a gente juntando tudo isso, vindo com grandes patrocinadores, a gente vai ser em muito pouco tempo uma das melhores equipes do Brasil de futebol feminino. É uma grande conquista, né? Conquista de todas as mulheres, claro, de quem está envolvida com o futebol feminino e principalmente para nós gaúchas de ter um grande clube do tamanho do Inter, abrindo essa porta para o futebol feminino novamente. A gente ainda está fazendo avaliações, né? A gente sábado agora vai ter mais uma avaliação, porque foram muitas meninas, nós vamos ainda peneirar de 50 a 60 meninas, ainda vai ficar umas 15 para compor a nossa equipe com 40 meninas, 2 semanas de treinamento para realmente nós chegar nas 25, 26 meninas que vão compor aí a equipe colorada. E pela Copa do Brasil de Vela, gaúchos seguem na liderança da classe 470. A dupla Gustavo Thyssen e Jason Mendes lidera a disputa na classe 470 da 4ª edição da Copa Brasil de Vela, que está sendo realizada nas águas do Guaíba, em Porto Alegre. Das 4 regatas disputadas até aqui, eles venceram 3. No feminino, o Brasil também está na frente com a dupla gaúcha Fernanda Oliveira e Ana Luísa Barbacan. As provas de hoje já começaram na raia da Pedra Redonda.
Ao todo, são 9 regatas. Hoje, as equipes vão realizar o primeiro descarte, que é quando os competidores eliminam o seu pior resultado até agora. A Copa Brasil de Vela termina no próximo sábado. 4 atletas do Rio Grande do Sul viajaram para a Tailândia para disputar o Campeonato Mundial de Muay Thai, que acontece nos dias 13 e 21 de março. Andreotti, Bruno de Souza, Jean Pires e Juliano Pistori estão acompanhados do técnico mestre Adriano Tigre. Nos próximos dias, aqui no Plano de Jogo, teremos mais informações sobre a preparação dos atletas gaúchos e a participação no Mundial com informações direto da Tailândia. E uma das novidades na Paralimpíada de Tóquio em 2020 será a inclusão do Taekwondo. A nova geração treina firme para participar desse sonho olímpico. A modalidade será disputada por atletas com amputações, encurtamentos ou paralisias nos braços. Eles são divididos em 4 classes: K41, K42, K43 e K44. Assim como em outros esportes, todos os atletas passam pelo processo de classificação funcional. E quanto menor o número, maior é o grau de comprometimento. Hoje, o Brasil já conta com 8 atletas em condições de lutar por uma vaga paralímpica. E a busca por talentos é uma corrida contra o tempo. Eu acredito que até o final desse ano, meio do ano que vem, estourando para os atletas que são coloridas, né, faixas coloridas, faixas menores, não são faixas pretas, virem começar a treinar. Porque a gente consegue fazer um trabalho de base muito bom. Eu acho que a partir do meio do ano que vem começa a ficar complicado o ciclo, né? Tem condição? Tem condição, mas começa a ficar um pouco mais complicado. A estreia do Taekwondo nos Jogos Paralímpicos vai ser em 2020, em Tóquio. Mas já agora, em 2017, o esporte mudou a vida do Lucas. Natural de Messias, no interior de Alagoas, ele deixou a casa da família no início de fevereiro para buscar o sonho paralímpico. Agora, mora em São Caetano do Sul. É bastante intenso, sabe? Não é fácil ficar longe da família, longe dos seus amigos e tudo mais. Principalmente do carinho da família, né? Que faz muita falta nessas horas. Mas eu sei que é por algo maior. Eu tô junto com essa equipe aqui, que é uma das melhores do Brasil. Eu sei que tudo vai dar certo, que todo o trabalho vai valer a pena lá na frente. E que a gente luta por algo maior. E esse algo maior é ter a vaga para 2020 em Tóquio. Lucas agora faz parte da equipe Two Brothers. A mesma comissão técnica responsável por lapidar Maicon Siqueira, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, comanda os talentos paralímpicos brasileiros. A nossa meta é colocá-los em condições reais de brigar por medalhas em todos os campeonatos. Nós temos o grande desafio do Campeonato Mundial, né? E pensar em longo prazo numa medalha inédita no Para-Taekwondo. Intervalo aqui e voltamos em seguida. Voltamos aqui com o Plano do Jogo. Hoje estamos recebendo a jornalista Cláudia Coutinho, que está lançando um livro sobre a história do voleibol em Montenegro, que é um capítulo importante da história do voleibol gaúcho. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Como é que foi o processo de pesquisa do livro? E o que vai tratar? O que trata o livro? Esse livro, ele conta a história do vôlei em Montenegro, desde o seu início, na época dos jogos escolares, ainda nas escolas, depois indo para o clube rio-grandense e vai indo até entrar num processo já da etapa profissional do vôlei, que é com a Frangosul. E o último capítulo é quando a Frangosul faz uma parceria com a ginástica de Novo Hamburgo, a Frangosul Ginástica, que foi campeã da Superliga, da primeira edição da Superliga na temporada 94-95. É uma história que conta também o envolvimento de toda uma comunidade em função do esporte, né? E eu acho que também é uma trajetória que registra muito a história de outros esportes, que é o processo do amadorismo para o semiprofissional até o profissional que a gente vive hoje nos nossos dias aqui no Brasil. Bom, o processo foi um processo de pesquisa. Como é que foi? Como é que realizou? Foram entrevistas? Como é que foi esse livro, a ideia do livro, ela não é minha. Ela surgiu de um grupo de Montenegro que tinha um vínculo muito grande com o vôlei. Eram jogadores, técnicos e tal.
E eles já vinham há horas pensando em fazer esse livro e eles me convidaram, evidentemente que eu fiquei muito satisfeita, muito feliz com o convite, e foi um enorme desafio, né? Vou te passar que aí eu acho que tu mostra. Então, assim, como foi o processo? O livro, todo esse processo, desde o momento de criar o projeto até agora que ele está pronto, levou quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. É uma grande reportagem, foram feitas cerca de 22 entrevistas, né? Muita pesquisa em documentos, em jornais da época, evidentemente, jornais de Porto Alegre, de Montenegro. Então, foi juntando esses mosaicos, esses quebra-cabeças, mas é um livro que compartilha memórias de muitos protagonistas. Né? Cita alguns protagonistas. Olha, eu acho que o grande protagonista é o professor Silon Hort, que foi um dos grandes nomes do vôlei, um dos grandes nomes do vôlei. Foi com o Silon que ao ser como professor de educação física, levou o vôlei para as escolas. Junto com o irmão dele, o Celso Hort, eles acabaram montando as equipes de vôlei em Montenegro, no Clube Rio-Grandense. Depois o Silon montou a fantástica equipe de Montenegro, a Frangosul, que fez a primeira do Rio-Grandense, que foi bicampeã gaúcha, terminando com a hegemonia da Sojipa, naquela época, no início dos anos 80. Depois a Frangosul, que foi vice-campeã da Liga Nacional em 90-91, foi 4º lugar no Mundial Interclubes por equipe. E depois, então, eu acho que o Silon é um desses protagonistas. Mas a gente conversa no livro, eu conversei também com alguns jogadores como o Gilson, né? O Gilson, mão de pilão, o Paulão, que foi da seleção brasileira de vôlei, né? Nosso medalhista olímpico, e com pessoas que foram responsáveis por todo esse investimento, como o senhor Flávio Valauer, que teve toda essa visão como empresário de entrar com a Frangosul, com a empresa, a marca da sua empresa dentro do vôlei. Maravilha. Para finalizar, existe alguma... conseguiu responder uma pergunta por que Montenegro foi tão... tem tradição no vôlei? Houve essa... Infelizmente, hoje o vôlei em Montenegro, ele não é o que foi. Não foi o que foi, mas ela não Mas ele, com certeza, esse capítulo é um capítulo muito importante. Montenegro foi conhecida como a capital do vôlei, né? E eu acho que se o livro puder mostrar o que aconteceu no envolvimento de toda uma comunidade, de empresas, o apoio do setor público, mas com muita paixão e acreditando que o esporte também começa de base, não é só a partir do alto rendimento, mas vem todo um trabalho nas escolas, até passando pelos clubes e chegando na equipe de alto rendimento. Eu acho que é um exemplo que serve não só para vôlei, mas para todos os outros esportes. Tá certo. Cláudia Coutinho, autora aí do livro Vôlei em Montenegro, uma história de paixão e glórias. Obrigado pela tua atenção conosco aqui, falando um pouco dessa história, que é bacana aqui do estado, né? Do esporte gaúcho. Isso Obrigado, aí. Cláudia. Eu que agradeço vocês. E a gente encerra o programa com imagens especiais. São momentos antes da estreia da Chapecoense na Libertadores contra o Zulia, da Venezuela. Nele, o volante Neném, que estava no plantel de 2016 da Chape e que não embarcou no voo, que vitimou 71 pessoas na Colômbia, faz um discurso lembrando dos ex-companheiros em volta das chuteiras que pertenciam a eles. Já ficando por aqui, deixando com vocês essas imagens aí que são emocionantes. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau. A gente tem um legado a seguir, a gente tem uma reconstrução aí pela frente. Dentro disso aí vai passar sacrifício, vai passar essa união que a gente tem aqui, vai passar por dificuldades, jogos difíceis, mas se a gente estiver desse jeito aqui, dessa corrente forte, a gente vai... Aquilo que você pediu, mas se alguém sonha em ser campeão da Libertadores, eu já não imaginei, muitos aqui já se imaginaram. E a gente vai chegar. A gente vai ser campeão do detalhe, mas pelo menos na final a gente vai chegar... Começa hoje, começa agora! Mas independente de quem o Mancini escalou hoje, seu Niltinho, seu Arthur, se tiver que marcar lá no bico da nossa grande área, vai ter que marcar. Para acabar o jogo aqui mesmo, a gente vai estar abraçado, comemorando os 3 pontos.